Olá, amigos e amigas do Facebook, do YouTube. A paz do Senhor a todos. Sejam bem-vindos ao meu canal Multiplicação de Esperança. Meu nome é Miguel e eu cavei, busquei, meditei, pedi ao Pai Celestial revelações e o Senhor me concedeu a graça e a misericórdia de meditar em João capítulo 4, um texto que narra a história da mulher samaritana. Eu já preguei várias vezes sobre ela, mas tem umas revelações diferentes aqui. E vamos juntos aprender sobre esse texto, ok? João 4:3 diz assim: Deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia. Se nós formos em João capítulo 2, Jesus já havia estado em Caná da Galileia e lá ele operou o milagre em que a água foi transformada em vinho. E agora aqui o texto relata que Jesus ele vai à Judéia outra vez. Jesus ele não cessa de dar oportunidades. Jesus não cansa de restaurar o homem. Jesus não cansa de abrir portas. Jesus não cansa de dar uma nova chance ao homem. Jesus não cansa de levantar o homem. Ele foi outra vez a Galileia. Ele vai quantas vezes forem necessárias a um lugar, a um ambiente em que há pessoas, em que há vidas, em que há almas que necessitam de um milagre, que carecem de um milagre, que carecem de ajuda. Ele foi outra vez. Ele não se cansa de dar oportunidades para o ser humano. Jesus não se cansa de dar uma nova chance para o ser humano. Em João capítulo 21, Jesus deu uma nova chance para Pedro e o restaurou. Do lado de uma fogueira em que estava se assando peixes e havia pão. Ele deu uma segunda chance para Pedro. Ele restaurou Pedro no seu posto. Ele restaurou Pedro para o ministério. Deus deu uma segunda chance para o profeta Elias. Em 1 Reis 19, em que o profeta Elias estava sobrecarregado, estava cansado, exaurido, e não suportava mais o seu ministério, sentando debaixo de um pé de zimbro e dizendo: já basta, toma agora a minha vida, porque não sou melhor do que os meus pais. Deus enviou o seu anjo com pão e com água para o profeta Elias e o restaurou, deu a ele a segunda chance, deu a ele mais uma oportunidade. Tem outra vez para a sua vida, tem outra vez para o seu ministério. Não desista, não pare, continue, tem outra vez para a sua vida e para o seu ministério. Erga a sua cabeça, mete o pé e vai na fé. Manda essa tristeza embora, manda essa tristeza embora. Basta acreditar que um novo dia vai raiar, tua hora vai chegar. Tem outra vez para a sua vida. João 4,4 está relatado: e era necessário passar por Samaria. Por que era necessário Jesus passar por Samaria? Porque em Samaria havia a mulher samaritana que tinha uma necessidade espiritual a ser suprida. Então Jesus, ele conhece as nossas necessidades. E por que Jesus conhece as nossas necessidades? Porque ele sabe quem ele é. Ele sabe do seu potencial. Ele sabe do seu poder. João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Por isso ele conhece as nossas necessidades. Ele sabe quem ele é. Segundo motivo pelo qual Jesus conhece as nossas necessidades. Jesus conhece as nossas necessidades porque ele sabe o que tem para dar. João 10,10 na parte final.
Eu vim dar vida e vida com abundância. Aquele que sabe o que tem para dar, ele conhece as nossas necessidades. Terceiro motivo pelo qual Jesus conhece as nossas necessidades. Ele sabe qual é o teu propósito. Lucas 19:10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Jesus sabe qual é o teu propósito. Ele veio buscar salvar o perdido. Então aquele que conhece o teu propósito sabe qual é a necessidade nossa. Quarto motivo pelo qual Jesus conhece as nossas necessidades. Está aqui em João 4:4. Jesus, ele sabe identificar as pessoas que têm a necessidade e que vão receber. Ele sabe quem tem a necessidade e quem vai receber também. Porque necessidade o mundo inteiro tem. As 8 bilhões de pessoas que estão no mundo, todas elas têm necessidades. Mas resta saber se elas querem também receber a Jesus. Porque a mulher samaritana, ela tinha uma necessidade que foi suprida, mas ela recebeu Jesus, conversou com ele, dialogou com ele e depois se tornou uma missionária, foi anunciar o evangelho dele. Por isso que está escrito lá em Apocalipse 3:20, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Esta porta é a porta do coração. Então Jesus, ele sabe qual é a nossa necessidade e ele sabe discernir também aqueles que têm a necessidade e querem o receber. Em Atos 16, Paulo quer pregar em Bitínia, o Espírito Santo fala, não vai pregar em Bitínia. Aí Paulo quer pregar na Ásia, o Espírito Santo fala, não vai pregar na Ásia. Aí Paulo fica chateado, triste. Deus fala assim, vai dormir. Ele dormiu. Aí, depois que ele dormiu, descansou, veio uma visão para ele. Um anjo fala assim, vai anunciar a palavra na Macedônia. Agora eu te pergunto uma coisa, lá em Bitínia, quando Paulo quis pregar lá, será que ele não viu pessoas doentes? Pessoas enfermas? Pessoas se prostituindo? Pessoas lesando? Pessoas que estavam perturbadas? Pessoas vivendo crise? Pessoas destruídas emocionalmente? Ele viu. Mas Jesus sabia que essas pessoas tinham necessidade, mas não iriam receber a ele. Deu para você compreender? Eu já fui em um hospital muitas das vezes, agora faz tempo que eu não vou, mas eu ia muito. Eu cansei de tentar orar por pessoas, falar para elas aceitarem Jesus, elas diziam, não, eu tenho minha religião, outras aceitavam de coração, daqui a pouco já partiam. Entendeu? Mas eu percebia que tem pessoas que têm necessidades, mas não querem receber Jesus. Quantas pessoas eu dizer que aceitar Jesus, não, eu tenho uma religião, mas tudo bem, eu respeito a religião, mas eu estou falando aqui de uma doutrina, de um ensinamento bíblico. Aceitar Jesus é uma coisa, ter uma religião é outra. Só pode continuar com a tua religião, mas só precisa aceitar Jesus, abrir o teu coração para ele. Não, eu não quero Jesus. Já ouvi pessoas falar isso. Então por isso Jesus conhece as nossas necessidades. E ele sabe discernir quem tem a necessidade e quer receber ele. João 4:6 diz, estava ali uma fonte, e Jesus cansado do caminho, para beber água. Então entenda uma coisa, eu tenho que já cuidar o tempo aqui. Às vezes, o caminho nos cansa. E parar para descansar, parar para beber água, pode. Jesus tinha uma natureza humana, parou, sentiu cansaço. Bebeu água, restaurou suas forças, se revigorou de novo. Então parar um pouco para beber água, para descansar, pode. O que não pode é olhar para trás. O que não pode é pensar em desistir. O que não pode é fazer cálculo. O que não pode é deixar o conflito renascer. O que não pode é você ficar ali meditando demais e começar a fazer as contas. E pensar em voltar para trás. Lembra do filme do Van Damme? Quem é coroa como eu, de 53 anos, vai lembrar. Retroceder nunca, render-se jamais. Esse filme ficou muito famoso, acho que foi em 86, 87. Sabe por quê? Às vezes nós nos cansamos no caminho. Nós nos cansamos de esperar as promessas. Nos cansamos de não ver o resultado. Nos cansamos, muitas das vezes, do processo
processo, nos cansamos até do pastor, da pastora, nos cansamos dos irmãos, nos cansamos de não ver o cumprimento das promessas rapidamente em nossas vidas. Porém, nós temos que seguir o exemplo de Cristo. Ele se cansou, parou, bebeu uma água. Só que depois ele continuou a caminhada, exercendo o seu ministério. Gálatas 6,9 está relatado: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Abacuque 3,2: aviva a tua obra, ó Senhor, no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Então, eu quero dizer algo para você muito interessante. Meio é lugar de decisão. Por isso que está escrito em Joel 3,14: multidões, multidões no vale da decisão. Ei, homem de Deus, ei, mulher de Deus, ei, você de uma outra religião, você precisa decidir continuar a sua caminhada exercendo o seu ministério, exercendo aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Você precisa decidir ter pulso firme. Você precisa decidir continuar. Você precisa decidir continuar sendo perseverante, insistente. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Não tem um louvor que fala isso? Continua lançando a sua rede. Deus é contigo. Deus vai fazer um reviravolta, em nome de Jesus. João 4,6. 4,6 ainda. Diz assim que ele assentou-se junto à fonte. Então preste atenção. Jesus é a fonte de cima. O poço é a fonte de baixo. Você tem o direito de escolha. Você escolhe, nesse momento difícil da sua caminhada, qual fonte você vai continuar bebendo. A fonte de cima ou a fonte de baixo. Você tem o direito de escolha. A Bíblia nos relata sobre isso. Zacarias 4,6. Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Eu estou cansado, eu estou cansada, eu estou exausto, eu estou exausta. Tudo bem. Você tem o direito de escolha. Tem duas fontes. O povo de Israel se cansou de servir a Deus e trocou a fonte de cima pela fonte de baixo. Veja isso em Jeremias 2,13. Porque dois males me fizeram o meu povo. Abandonaram a mim, manancial de águas vivas, e cavaram para si cisternas rotas que não retêm águas. O povo de Israel, que já era inconstante, mais murmurava do que servia a Deus, resolveu mudar de fonte. Não quiseram mais a fonte inesgotável que é de cima, procuraram a fonte de baixo. Então você pode escolher. Você está cansado, você está cansada, tudo bem. Pode parar um pouco, tomar água. Mas tem que continuar a caminhada, exercendo o teu ministério. E aí, vai continuar caminhando no caminho certo ou vai mudar para o caminho errado? Vai continuar em Mateus 7,13, que fala que a porta é estreita, ou vai mudar para a porta larga, que está também em Mateus 7,13? Vai continuar a sua caminhada cuidando da sua alma e olhando sempre para o futuro e para a vida eterna? Ou vai continuar abandonando a tua alma, deixando ela se contaminar e vai começar a pensar só no aqui e o agora? A escolha é sua, a escolha é minha. Eu sei que você está cansado, cansada, já passou por muitos processos infindáveis. Mas Jesus está dizendo através dessa palavra: continue no caminho, continue bebendo da fonte que sou eu. Tiago 3,11, Tiago disse que não pode jorrar uma mesma água doce ou salgada de uma mesma fonte. Você tem que escolher a fonte. A fonte é Jesus, Hebreus 5,9. E tendo ele mesmo sido aperfeiçoado, tornou-se fonte de salvação eterna para todos aqueles que lhe obedecem. Continua no seu caminho, bebendo dessa fonte.
João 4,7, dai-me de beber. Olha o que Jesus disse para a mulher, dai-me de beber. Entenda uma coisa muito interessante, não é que Jesus não sabia onde que estava a água. Não é que Jesus não tinha poder para fazer aparecer a água na frente dele e ele beber essa água. Se ele transformou a água em vinho em Caná da Galileia, ele não poderia fazer aparecer um copo de água na frente dele para ele beber? Sim! Nós sabemos que foi ele que matou a sede de Sansão em Juízes 15, fazendo sair água da fonte de Leí e renovando as forças de Sansão. Foi Deus, é Deus que faz essas coisas. Então ele pediu água para esta mulher. E o que nós aprendemos aqui? A mulher samaritana estava com sede. Só que Jesus olha para ela e pede água. Pede aquilo que ela estava mais precisando. Pede aquilo que ela mais carecia. Não é estranho isso? E o que nós aprendemos aqui? Haverá momentos na sua vida, fases, estações, em que Jesus vai pedir para você o que você mais precisa, o que você mais almeja, o que você está mais carecendo. Jesus ele vai pedir isso para você. Então pare de se envolver tanto com a obra e comece a se envolver mais com o Deus da obra. Abraão se envolveu tanto com Isaac que Deus requereu Isaac. Se bem que eu preguei esses dias que Deus não queria Isaac, ele queria Abraão de volta. Ana ficou 25 anos orando por um filho, se envolvendo com a obra. Mas aí um dia ela ficou frustrada e disse, olha senhor, se o senhor me der um filho, eu dou para o senhor. Aí Deus disse para ela assim, isso Ana, agora você aprendeu a me cultuar, porque culto, Ana, não é pedir, culto é dar. Entendeu? Agora você aprendeu a cultuar. Agora você vai ter o teu filho. É isso que eu aprendo aqui. Agora entenda uma coisa, Deus não precisa de nada. Deus ele não pede porque ele precisa. Deus ele pede porque ele quer te dar algo melhor no lugar. Deus não precisa do seu dinheiro, Deus não precisa da sua eloquência, Deus não precisa do seu talento, Deus não precisa da sua posse, Deus não precisa do seu bem. Deus não é carente. Quando Deus pede, na verdade ele quer dar algo no lugar que é muito melhor. Mas você está demorando muito para entregar o que Deus está te pedindo. Quem sabe é isso que Deus está tratando com você? Todas as vezes que nós temos um encontro com Cristo, ele tira algo de nós para deixar algo em nós. E aqui nesse texto eu percebo que Jesus queria extrair algo da mulher samaritana para deixar algo na mulher samaritana. Porque o evangelho, ele funciona dessa forma. Primeiro, você perde, para depois você ganhar. Então você precisa se preparar para aquilo que está preparado para você. Vamos aqui já para João 4:8, já estamos acabando. João 4:8. Os discípulos foram à cidade comprar comida. Ei, Jesus permitiu que os discípulos fossem à cidade comprar comida. Por quê? Porque ele precisava ficar a sós com a mulher samaritana. Olha o tempo. Ele precisava ter um diálogo, um particular com a mulher samaritana. Tem muitas pessoas que saíram da sua vida, não fica triste não, é Jesus tirando essas pessoas da sua vida, porque ele precisa de um particular com você, ele precisa de um diálogo, ele precisa direcionar você, ele precisa revelar o propósito que ele tem na tua vida, ele precisa fazer você entender, ele precisa fazer você compreender a grandeza do projeto que ele tem na sua vida. É isso que eu entendo aqui, por isso que ele permitiu que os discípulos fossem comprar comida para ficar sós com a mulher samaritana, porque ele tinha algo na vida dela e tinha que ser um particular. Era só ele e ela. E outra coisa que eu aprendo aqui, os discípulos foram comprar comida, mas Jesus estava com sede. Eles tinham que providenciar água para Jesus, para depois ir comprar comida. Já pensou nisso?
que nós aprendemos aqui? Existem pessoas que caminham com você na terra há tanto tempo. Os discípulos caminharam com Jesus 3 anos e meio. Mas existem pessoas que caminham com você na terra há tantos anos, há tanto tempo, e não conhecem as suas necessidades. Não sabem o que você precisa. Não sabem da sua dor. Não sabem aquilo que você realmente carece, está precisando para ser abastecido, renovado e renovada. Existem pessoas que vão caminhar com você a vida inteira. Vão te amar, porque os discípulos amavam Jesus, mas não vão entender as suas necessidades. Não vão conhecer realmente quais são as suas necessidades. João 4,9. Como sendo tu judeu me pedes de beber água? Outras palavras, a mulher samaritana estava dizendo para Jesus o seguinte: Jesus, você não conhece as barreiras religiosas, culturais que há entre nós? Oxê, você é judeu, rapaz, eu sou samaritana, se afasta de mim, não tem diálogo com a gente não. Tem um bloqueio entre nós. Acho que você não está entendendo. Porém, a única coisa que a mulher samaritana não sabia é que a opinião que as pessoas têm a nosso respeito não influencia a opinião que ele tem a nosso respeito. Era isso que a mulher samaritana não sabia distinguir. Jesus, ele não se dirige a nós pela opinião que as pessoas têm de nós. Ele se dirige a nós pelos propósitos que ele tem na nossa vida. Se nós fôssemos depender da opinião das pessoas, nosso barco já tinha afundado há muito tempo. Se as pessoas conseguissem influenciar Jesus a respeito do que elas pensam a respeito de nós, há muito tempo nós já teríamos naufragado. Mas o que vem de baixo não me atinge, diz um ditado popular, não é mesmo? Então entenda uma coisa, não tem como você mudar o comportamento das pessoas a seu respeito, mas tem como você continuar tendo o mesmo comportamento com as pessoas, independente de suas críticas. Sabe como? Eu vou explicar para você aqui. De que forma? Continuando sempre criativo, independente das críticas. Entendeu? João 4,10. Se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é que te diz dar de beber, tu lhe pediria e ele te daria água viva. Deus não quer nos dar nada morto. Jesus, ele pega o filho da viúva de Naim de dentro de um caixão, morto, ressuscita ele, entrega vivo na mão ou nos braços da viúva de Naim. Isso porque ele só entrega para nós coisas vivas. Então entenda uma coisa, Deus não quer te dar um casamento morto, Deus não quer te dar um ministério morto, Deus não quer te dar amizades mortas, porque um casamento que não tem amizade, companheirismo, atenção, amor e carinho, esse casamento está morto. Um ministério que não tem a presença de Deus, não tem a glória de Deus, não tem o poder de Deus, não impacta, é um ministério morto. Amizade que está do teu lado, mas não é companheira, não estende a mão, não te compreende, é uma amizade morta. E Deus quer te dar somente algo vivo. Deus, olha, está demorando demais o meu esposo, a minha esposa. É porque Deus, ele quer te dar um esposo, uma esposa viva. Está demorando demais meu ministério acontecer. É porque Deus quer te dar um ministério vivo que vai impactar. Está demorando demais eu ter pessoas do meu lado que vão me ajudar a estender a mão. É porque Deus quer te dar amizades vivas. Deus não quer te dar nada morto. Entenda isso. Jesus disse para a mulher samaritana, olha, se você soubesse quem é que está falando com você, você pediria algo para mim, eu te daria coisa viva, eu te daria água viva, ele quer te dar coisas vivas. Amém? E para terminar por último, João 10,11, o poço é fundo. A mulher samaritana falou isso, o poço é fundo, Jesus. Na mente da mulher samaritana, o poço era fundo. Então aqui o que eu aprendo?
Ela conhecia a profundidade do poço. Vamos dizer assim, que ela conhecia o problema, a dificuldade, a crise, o dia mau, a incerteza, a dúvida, a incredulidade, mas não conhecia a água viva. Tem pessoas que conhecem muito mais profundamente os seus problemas, as suas tempestades, as suas dores, as suas chagas, as suas feridas, os dias maus, as adversidades, os tufões, os tornados, do que a água viva. Já pensou sobre isso? Você está pensando muito na sua dor, na sua dificuldade, no poço fundo? Por isso que tem muitas pessoas que vivem sempre no fundo do poço, porque consideram mais os problemas e as dificuldades do que a água viva. A mulher estava conversando com a água viva e está falando do poço fundo. Ela está falando da decepção, da amargura dela, da revolta dela. Não tem como pegar água, o poço é fundo, mas a água viva estava ali de frente com ela. Para terminar, mas pelo menos essa mulher samaritana, ela sabia valorizar, como que eu vou dizer assim, o esforço de alguém. Se você for em Gênesis 33, Jacó está relatado ali que ele é o dono da herdade. Ele compra a herdade e ele começa a cavar poços. Só que depois que ele morre, ele deixa essa herdade para José do Egito. Só que aqui nesse texto, nós vemos a mulher samaritana dizendo para Jesus o seguinte: tu és maior do que o nosso pai Jacó? Ela valoriza muito mais Jacó do que José. José é o dono da herdade, mas quem cavou os poços foi Jacó. Já prestou atenção nisso? O que nós aprendemos aqui? Deus não dá honra para quem herda, Deus dá honra para quem cava. Ela poderia muito dizer, essa herdade aqui é de José. Jacó comprou, cavou poço, mas ele deixou no papel aqui, está escrito, é de José. É tu maior que José é o dono disso tudo. Mas ela não disse isso. Ela disse, o senhor é maior que Jacó que cavou? Deus dá honra para quem cava e não para quem herda. Lembra de 2 Reis 3,17? O profeta Eliseu foi chamado. Nós já vamos terminar agora. Ele foi chamado pelo rei Josafá, porque o rei Josafá está no deserto com mais 2 reis e vão morrer de sede. Está todo mundo ali no perrengue. Chamaram ele. 2 Reis 3,17, o profeta Eliseu diz, não vereis vento, não vereis chuva, todavia este vale. Aliás, 2 Reis 3,17, perdão. Fazei muitas covas nesse deserto. Em outras traduções, fazei muitos poços nesse deserto. Porque não vereis vento, não vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água que bebereis vós, os vossos gatos e os vossos animais. Josafá e os reis viram um milagre, mas eles tiveram que cavar poços. Tiveram que se esforçar. Tiveram que cavar, mesmo cansados, com sede, tiveram que cavar. Deus não dá honra para quem herda. Deus dá honra para quem cava. Por isso que tem muito crente que está no fundo do poço. Ele tem muitas promessas de Deus na sua vida. Muitas profecias foram ditas a respeito dele. Mas ele não paga o preço. Ele não cava, ele não se esforça para que a promessa seja autêntica, se cumpra. Que essa mensagem fique em nossos corações. Deus abençoe a todos.